Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. Olá, olá! Estamos de volta com mais um Imperdíveis do Mês, a curadoria de milhões do Senta que lá vem spoiler, que não só economiza o seu tempo na busca por filmes e séries, como dá um belo de um pé na bunda na ditadura dos algoritmos. Eu sou o Renato Sansão e hoje estou muito bem acompanhado pelo samurai da moda e do entretenimento, Rafinha Veste Prada. Fala, Rafa. Fala, Sansa. Fala, queridos ouvintes, como estão? Todos bem? Obrigado, hein, Sansinha, por esse convite, viu? Para eu poder assim, destilar a minha mais nova dica imperdível numa mesa super recheada neste episódio, né? Demais! E puxando o fio aqui, trago para vocês o campeão de cartinhas e mensagens inbox deste podcast, o meu, e é sempre bom lembrar, só meu, Marcos Benedito. Bom dia, Marcudo! Fala, Rafa, pessoal. A verdade é que eu nunca recebi nem um SMS. Tudo certo, né? E eu já vou avisando que a ala feminina de hoje tá reforçadíssima, viu? A começar pela nossa ativista de todas as artes, Paulinha Trevisan. E aí, Paulinha? Oi pra todo mundo. Bora que hoje imperdíveis, a mesa tá cheia e eu gosto assim. E pra fechar o nosso super time de hoje, temos aqui a geração Z dominando a porra toda e trazendo dicas super especiais pra vocês que escutam o SQLVS. Mais famosas que Maiara e Maraísa, mais influentes que todas as Kardashian juntas, Clarissa e Paola. Bem-vindas de volta, minhas queridas. Oi, pessoal, estou muito feliz e animada de estar aqui de novo, agora participando dos Imperdíveis de Outubro. Eu queria agradecer de novo o pessoal do Senta que lá vem spoiler e eu espero que vocês gostem das nossas indicações. É um prazer enorme estar aqui de volta e bater esse papo com vocês. Espero que vocês gostem das nossas dicas. Muito bom, Pimpolhada. Olha, antes da gente começar aqui com os nossos Imperdíveis de Outubro, fica aquele recadinho de sempre pra você que veio parar pela primeira ou 10ª vez no Senta que lá vem spoiler. Toda semana você encontra por aqui programas sobre filmes, séries e indústria do entreter. E se você curtir nosso jeitinho peculiar de ser, é muito fácil de demonstrar o seu carinho. É só ir lá no Spotify, digitar Senta que lá vem spoiler na busca e dar quantas 5 estrelinhas você achar que a gente merece. Aproveita para seguir a gente no seu agregador de podcasts favorito e receber em primeira mão todos os nossos episódios. Vamos adorar saber quais são os seus imperdíveis de outubro, tá bom? Bora, nave! Pessoal, eu vou abrir aqui as dicas de outubro em grande estilo, porque modéstia à parte, essa dica ela é imperdível com todos os Is maiúsculos do alfabeto. Eu vim falar aqui de The Bear, série que estreou aqui no dia 1º, lá no Star Plus, e que vai contar pra gente a história do Carmy, que é um chefe de cozinha renomadíssimo, que acabou de ganhar o prêmio de melhor chefe do mundo, que volta para sua cidade natal, aqui Chicago, para cuidar do restaurante do irmão que se suicidou, que é um restaurante de sanduíches italianos super tradicional ali no coração de Chicago. Esse plot, que poderia parecer um pouco clichê, não tem nada de clichê. A série vai trazer pra gente uma densidade emocional que há muito tempo eu não via, e ao mesmo tempo ela é extremamente fresca na forma como ela é construída. A gente vai ver essa equipe do restaurante se ferrar junto, construir as coisas juntas, brigar muito junto e virar uma família junto, ao mesmo tempo em que o roteiro e as falas são fantásticos, muito bem colocados, e principalmente o que me chamou a atenção nessa série é como ela é bem dirigida, porque você passa os episódios extremamente angustiado, quase como se você fizesse parte daquela equipe. Você sente a tensão como se você estivesse dentro do restaurante e em tudo. Isso em 8 episódios de cerca de 25 a 30 minutos. Eu vou usar essa palavra, por mais perigosa que seja. Eu achei essa série genial. O elenco é fantástico, está extremamente afiado, tá? Aqui a gente vai ter como protagonista o Jeremy Allen White, que fez Shameless, fez Homecoming. O primo dele, que faz o Richie, que é o Eban Moss, que ele fez Marvel's The Punishment, fez Girls. E assim, não tem como não se apaixonar
não tem como não assistir. Assistam The Bear, tá sendo considerado uma das melhores séries do ano. Paulinha, não é considerada uma das melhores. Pra mim é a melhor do ano, por enquanto, assim, em termos de série. Tem um plano, né, de quase 17 minutos seguidos, acho que no 8º ou 7º episódio, que é angustiante. Puta dica, Paulinha! Confesso que eu ainda não tinha ouvido falar sobre essa série, mas só de ouvir eu já fiquei super interessada. Ainda não sei em que buraco que eu estive todo esse tempo, mas eu não tinha ouvido falar ainda. E ouvindo a Paulinha comentar um pouco sobre a série, eu fiquei super curiosa, já tô com vontade aqui de sair correndo quando eu terminar o podcast e assistir, porque, nossa, que dica boa, adorei. E reforçando essa dica, episódios curtinhos de 22, 23 minutinhos que, ó, vai que vai. Hoje eu vou falar sobre Intergalactic, é com E mesmo, uma animação que tá lá na Netflix e foi criada e é protagonizada pelo rapper Kid Cudi. Na história a gente acompanha o Jabari, que é um autor de HQ que é contratado por uma grande editora e se muda do Queens para Manhattan. Ele tá subindo na vida enquanto ele lida com velhos e novos conhecidos. E o legal do filme é isso, né? A gente acompanha jovens negros levando as suas vidas normais, como todo mundo faz. Não é um filme de denúncia, apesar de a gente ter várias no subtexto, né? No começo a gente vê ele mudando para um apartamento e a legenda não aparece por espaço, mas um dos amigos dele que tá lá fala que ele tá num apartamento do 1%, né? Ele tá indo para a elite da elite. E tem toda uma discussão também sobre ele ter que abrir mão da autoralidade dele para poder ser aceito naquele mundo, né? A animação é muito bonita e por ser desenho tem várias possibilidades. Tem literalmente umas viagens lisérgicas no meio. E outro aspecto essencial é a trilha sonora. As músicas também são bem importantes no filme e são bem boas. No elenco eu destaco aqui a Jessica Williams, que faz a Meadow, o par romântico dele. E também destaco nomes como a Vanessa Hudgens, a Luiz Guzmán, o Macaulay Culkin e até o Timothée Chalamet, tá aí na equipe de dublagem. Enfim, é um filme bem bonito, é sobre manter a sua personalidade no mundo que quer exigir que você mude para te aceitar. É uma baita experiência e tá lá na Netflix. Assim como a trilha sonora tá em todos os serviços de música e também vale muito a pena. O Marcudo, essa animação, a gente pode chamar de animação, né, Marcudo? Ela é maravilhosa do ponto de vista social, com certeza. Mas o que embala de fato aqui é a trilha sonora do Kid Cudi mesmo, porque ele é um rapper, para nós aqui, pouco conhecido. Eu fui ler mais sobre depois que eu vi o filme, né? E eu queria deixar uma dica aqui para as pessoas ouvirem e reouvirem e reouvirem. Chega! E reouvirem a trilha sonora completa desse filme, porque ele usa o rap com letras muito verdadeiras, aqui diferente um pouco do que a gente está acostumado a ouvir do rap, mas para falar de amor e um pouco sobre essas questões sociais. A fã de High School Musical que vive em mim ficou bem animada quando ouviu Vanessa Hudgens, mas tirando isso eu gostei bastante da dica também, vou assistir. A minha dica aqui é o filme Argentina, em 1985, que está disponível agora no Prime Video. Do que o filme se trata, né? A Argentina viveu uma ditadura militar entre 1976 e 1983. E aí, restaurada, né, a democracia na Argentina, o presidente ele ordenou que os ex-comandantes fossem julgados, né, por crimes contra a humanidade. E o filme é sobre isso. É sobre esse julgamento, é sobre esse tribunal, né, que condenou esses ex-comandantes. Então, em questão de sinopse, é basicamente isso. O filme ele retrata esse julgamento, retrata o clima de tensão, de pressão, de ameaças contra o promotor de justiça. E a gente acompanha toda essa história, né, de pertinho, pelo olhar do Julio Estracera, que foi promotor de justiça na época. Eu acho que a gente tem diversos filmes políticos, né, que eles mudam o contexto, mudam o nome dos personagens, mas em Argentina, 1985, nada é mudado. Então, a gente acompanha de fato, né, quem que foram essas pessoas, o que elas fizeram, como que elas agiram. E eu acho que é uma aula de cinema político, é muito interessante. Ele é imperdível por muito mais que isso, ele é um filme necessário. Não é um filme sensacionalista, então ele não cai num clichê de tribunal hollywoodiano, de explorar a dor da vítima e trazer diversos relatos, né, de tortura, sofrimento. Ele traz um grande relato, que é um monólogo, mas eu acho que ele é muito bem encaixado para, de fato, demonstrar, né, o que foi essa ditadura e contra o que eles estão, né, lutando pela condenação no tribunal.
Mas, tirando isso, ele é um filme muito bem equilibrado, muito bem pensado. E você vê que ele foi feito pro povo argentino. Eu acho que o grande sucesso dele e a reverberação que ele tá tendo nesse momento é porque ele dialoga, né, com muitos pontos de similaridade com a história, né, da América Latina, né? Então, com as ditaduras que a gente viveu na América Latina, dialoga bastante com a história do Brasil, e eles trazem muito essa ideia da paz, né? Que ela é baseada não no esquecimento, mas na memória. Eu acho que é uma baita dica, e como é bom um país que criminaliza seus crimes, né? E os crimes dos militares argentinos têm muitos paralelos com os brasileiros, inclusive as justificativas. Então não tem como assistir esse filme que é argentino sem pensar no Brasil, que nem a Paula falou. Eu acho que o filme começa bem demais e ele perde um pouquinho da força pela duração e porque tem um certo melodrama lá no final, mas não tira os méritos, é muito interessante e ao mesmo tempo é muito sofrido acompanhar aquele processo, aqueles depoimentos. E o Darín tá ótimo no filme, que tem até seus momentos de humor. E eu trago uma questão aqui, hein? A gente já tá no mundo aí, alguns de nós há quase 40 anos, outros há pouco mais de 20, né? E a gente presenciou que Deus já errou, né? Mas a minha pergunta e Ricardo Darín? Já errou, gente? Você lembra de Darín ter errado? Darín não erra, bicho. Darín o Darín é tudo que eu gostaria que, sei lá, talvez a Fernanda Montenegro fosse pra gente, assim, em termos de reconhecimento, saca? De baitas filmes, baitas novelas, baitas interpretações. Pena que o brasileiro, pra só não variar, né, tem a memória curta e não valoriza tanto quanto os argentinos valorizam o Darín. Que o Darín é um puta ator, meu Deus do céu. Eu, no auge das minhas 2 décadas de só isso, já posso falar que Ricardo Darín é um ícone. Eu amo Odisseia dos Tontos. Nossa, que fantástico. E eu que tenho pouca idade, experiência e afins, já sou apaixonada por esse homem. Queridos, enquanto todo mundo trouxe aqui belas dicas ficcionais, históricas, eu vou trazer aqui um documentário que está lá na Netflix e que chama Aftershock, o terremoto do Everest do Nepal. Já vou dando aqui um spoiler para vocês, é o documentário preferido do Sansa neste mês de outubro, mas quando vai falar de uma outra série boa, eu preferi guardar para mim essa aqui. Aftershock fala um pouco sobre um dos piores terremotos que atingiu o Nepal nos últimos 100 anos, este aqui especificamente em 2015, que abalou não só Katmandu, o Vale de Lantan, mas também o campo base do Everest. Por que essa dica é imperdível? Porque não são somente imagens de pessoas que estavam no momento do terremoto e de uma das piores avalanches da história do Everest. Porque ela conta justamente os 4, 5, 6 dias depois, com imagens logo após o acontecimento. E o mais intrigante para mim é que normalmente nós vemos histórias de terremoto e as histórias de superação que acontecem com pessoas que foram soterradas, pessoas que perderam parentes, e você vai ver isso aqui também. Mas o mais legal aqui é acompanhar também o pior lado do ser humano nesse momento. E eu acho que o trabalho desses 3 diretores, que são relativamente antigos no mercado, mas não tinham encaixado nenhum sucesso desse ainda, que é a Helena Tipolari, Natasha Zini e o Pooja Pant, que fizeram alguns documentários bem ralés por aí, mas aqui acertam a mão. São 3 episódios de 1 horinha cada, super curtinhos, vale a pena para ver, especialmente quem gosta, como eu gosto muito, eu tive lá 2, 3 vezes já no Sudeste Asiático, e tem uma conexão diferente com as pessoas de lá, com os povos de lá, e vai entender bem o quanto na hora que o bicho pega mesmo, quem é o povo que é solidário e quem é o povo que só pensa no próprio rabo. Então, se você tiver ali 3 horinhas para poder ver um documentário, Aftershock, o terremoto do Everest do Nepal, lá na Netflix. Eu acho super bacana esses, falando mais pessoalmente, né, documentários, séries, filmes que tratam sobre histórias reais. Quando eu li a dica do Rafa, eu lembrei na hora da série também da Netflix, O Resgate na Caverna Tailandesa, que falou sobre a questão de 2018, né, dos meninos que ficaram presos naquela caverna na Tailândia. E eu acho super bacana ter uma ascensão de séries, filmes, documentários, séries documentais, né, que falam sobre assuntos reais e retomam momentos importantes pra gente entender que passado não é só passado é aprendizado, passado é muito importante pra gente construir quem a gente é e como a gente funciona no presente.
Então eu acho super legal, super bacana trazer dicas de séries e filmes históricos num momento como esse. Eu queria abrir um pequeno parênteses nesse episódio, porque eu tava tendo uma conversa com a Paulinha ontem, comendo um lanche do McDonald's da Copa do Mundo. E eu tava falando pra ela, Paulinha, como é maravilhoso a gente ter, até hoje, amigos que a gente conheceu na escola na mais tenra infância, né? Porque quando a gente vai ficando velho, 30 e poucos, 40, a gente já não tem tanta paciência pra conhecer o novo, pessoas diferentes da gente, com ideias diferentes, cabeças diferentes. Não, a gente quer quem pense igual, quem mais ou menos vota igual, gosta de tomar uma cerveja, torce pro mesmo time. A gente quer coisas meio parecidas, né? E é maravilhoso você manter amizades da infância, como eu mantenho a amizade com o nosso querido Rafinha Prada. É graças à minha convivência com um cara tão diferente de mim que eu posso ter a dica do documentário do Nepal, de séries documentais de alimentação na Tailândia, sabe? Gastronomia na casa do caralho, sabe? Coisas diferentes, coisas tocantes, emocionantes e que alimentam a minha vida, a minha cultura, o meu sentimento, a minha emoção. Muito obrigado, Rafinha Prada. Mas que profissional, mas que competência, mas que cuidado, mas que critério. A minha dica hoje que eu resolvi trazer pra esse episódio é a série nova da Netflix, Clube da Meia-Noite. E nela a gente acompanha principalmente a Ilonka, que é a personagem principal. E ela acaba indo pra um hospital psiquiátrico, pra um hospício, na verdade, junto com outros jovens que têm doenças terminais e ficam morando juntos nesse hospício até que o iminente fim chegue, né? E todos os dias à meia-noite eles se reúnem pra contar histórias de terror, histórias assustadoras e dar uma descontraída super tranquila de histórias de terror em um ambiente terrorífico. E alguém acha que é uma ótima ideia e por isso eles se encontram toda noite. Em uma dessas reuniões, os integrantes do clube fazem um pacto de que o que morrer primeiro terá que mandar sinais do além, contando como que é do lado de lá, e aí coisas sinistras começam a acontecer. Eu resolvi trazer essa série, só que eu sou um pouco suspeita pra falar, porque essa é a terceira série na Netflix do Mike Flanagan, também conhecido como o meu diretor, acho que predileto. Depois de Maldição da Residência Hill e Maldição da Mansão Bly, ele volta agora em 2022 com o Clube da Meia-Noite. E todas as séries dele acabam sendo muito agradáveis pra mim, porque tem todas a mesma pegada, que é falar sobre suspense, terror, drama, misturados de uma forma extremamente divertida. O terror do Mike Flanagan não é simplesmente aqueles sustos e jumpscares, mas até os monstros e as situações de medo são justificadas por uma baita psicologia humana que a gente pode aplicar até na nossa vida. E aí eu já vou embalar trazendo o Clube da Meia-Noite pra indicar Mike Flanagan, porque eu sei que aqui nesse quórum maravilhoso do Senta Que Lá Vem Spoiler, eu sou a única cadelinha do Mike Flanagan. E então, quem terminar Clube da Meia-Noite e tiver interesse, vale a pena conferir também a Maldição da Residência Hill e Maldição da Mansão Bly. E eu queria acrescentar, viu, ô Marie Claire, que as duas únicas coisas que eu vi do Mike Flanagan, a senhorita não mencionou aqui, que é o filme Doutor Sono e a série Missa da Meia-Noite, que eu fui cooptado pelo seu Rafinha Prada, que foi considerada uma das melhores séries de 2021 e concordo com isso, né, Paulinha? Concordo com você. A gente vive numa sociedade que, mistifica a morte e que acha que terror não é adequado para o setor infanto-juvenil. E eu acho que o Mike Flanagan faz isso muito bem. Quando você falou da leveza, eu acho que ele traz essa coisa do... Primeiro, vamos desmistificar, vamos falar de morte, vamos falar de doenças terminais. Estão aí e a gente precisa encarar de frente, né? Eu sou como você, eu também me sinto sensível a essa pauta. E eu gosto dessa coisa do humor, do terror leve, o terror para todas as idades. A coisa do você gostar, não precisa ser o tempo inteiro jumpscare, mas você gostar da coisa do místico, de trazer essa atmosfera, eu acho isso muito enriquecido. Eu fui uma adolescente, uma criança, eu sempre gostei de terror, eu gosto da tradição de contar história. Eu sou da época da Loira do Banheiro, entre outras lendas. Eu adorei a sua dica, eu ainda não vi, eu vou ver hoje e te conto o que eu achei. Muito bem, minha gente. Olha, minha dica de hoje é minha e também do nosso querido Rodrigo Pondé da Cunha, porque ele tá assistindo e ficou empolgadaço com The Playlist ou Som na Faixa, uma tradução bem da honesta, vai. Essa série, gente, tá na Netflix, são 6 episódios de mais ou menos 50 minutinhos cada, e ela conta as origens, né, da criação da plataforma de música, né, de streaming de música,
Spotify, lá no começo do século XXI, em tempos que a indústria da música perdia aí centenas de milhões e a pirataria, através de serviços como Pirate Bay, Napster, LimeWire e aqueles CDzinhos que a gente comprava nas esquinas, começava a dar as cartas, né? Gente, o diferencial dessa série aqui são os pontos de vista, né? A cada episódio, a gente tem um ponto de vista diferente. Então, vai falar em um episódio o CEO do Spotify, no outro o cara da gravadora, que é o pica lá da Sony, no outro a advogada, no outro o programador diferentão. Então, a gente vai ouvir a mesma história de diversos pontos de vista, logo com visões diferentes do mesmo acontecimento, né? Então, tudo isso deixa tudo muito interessante e você vai querer maratonar. Então você vai para ver um episódio e acaba como o Rafinha aqui, que acabou virando uma noite vendo 6 na sequência. Gente, é legal a gente dizer aqui que essa é uma produção sueca, né? Afinal de contas, o Spotify é sueco, da produtora Yellowbird, uma espécie de A24 lá da Escandinávia e que é responsável aí por outros sucessos como Headhunters, Occupied e Two Sisters. O elenco, gente, é de primeiríssima. A gente tem aqui atrizes e atores do primeiro escalão aí dos filmes e séries da Suécia, Noruega e Dinamarca, com destaque aí para o CEO do Spotify, o Daniel Ek, o seu sócio investidor, o Martin Lorentzen, maravilhoso, o executivo pica da Sony, o Per Sandin, e a super advogada Petra Hanson, ela que é a protagonista da série Califado. E eu quero fechar essa dica aqui, gente, fazendo um enorme elogio para a plataforma do Tudum, que consegue, pelo menos para mim, como nenhum outro serviço de streaming, trazer aí produções fodásticas de polos produtores como Coreia do Sul, Austrália, Turquia e Escandinávia. Aliás, para quem curte aí séries nórdicas, na Netflix tem um verdadeiro banquete que vai agradar todos os gostos, como gosta de dizer a nossa Paulinha. Para ficar em poucas, recomendo aí para os nossos ouvintes Katla, Califado, que eu mencionei aqui, Borgen, Ragnarok, O Homem das Castanhas e Equinox, essa última inclusive tem episódio aqui no SQLVS, hein? Um belo episódio, aliás. Tem uma tendência, né, desse tipo de produção sobre histórias de empresas. Sobre essa dica do Sans, eu assisti o trailer, eu achei meio parecida com o Crash, que foi uma série lá da Apple TV Plus, que eu achei marromeno, né? Mas com a dica do Sans, eu vou dar uma chance para Som na Faixa, até porque Spotify é mais interessante que o WeWork, né? Desfaz essa associação entre o Crash lá e Spotify aqui. Aliás, Som na Faixa é uma tradução horrorosa. Quando eu vi a primeira chamada, se eu não pensasse mais, o Sam, sabe o que eu ia imaginar que fosse? Um programa especial sobre, sei lá, Som Livre da Globo, contando a história da produtora aqui. Nada a ver, um nome horroroso. Quem traduziu não imagina a história que esse nome já tem no Brasil. É trocadilho, som na caixa, som na faixa, meu irmão, que é de graça, é de graça. É bem ruim mesmo. Mas, ô Sansa, a série é maravilhosa, Sansa, é maravilhosa. Muito bom, minha gente. Bora relembrar aqui nossos imperdíveis do mês para você fazer a sua listinha. A dica da Paulinha The Bear está na Star Plus. A dica da Paola Argentina 1985 está na Amazon Prime Video. E todas as outras dicas da galera, o documentário Aftershock, a animação Intergalactic e as séries Clube da Meia-Noite e Som na Faixa estão na Netflix. Ô Sansa, antes de você mandar a gente embora, queria fazer uma menção honrosa aqui por uma série que está na Globoplay, Rota 66, baseado no livro do Caco Barcelos, lá de 92. Para quem não começou a ver, veja, porque, novamente, tem tudo a ver com o nosso atual momento. Alô, Tarcísio, Rota mandou um abraço. Então, gente, assista, vale a pena, 8 episódios, dói no coração. Mas para quem lê o livro, conhece a história do Caco e tudo. Mençãozinha honrosa aqui, tá lá na Globoplay, tá, Sansa? E você aí, gostou das dicas? Então fica por dentro que todo finzinho de mês aqui no Sem Falar Bem Spoiler, a gente volta com os nossos imperdíveis, uma cunhadoria de primeira para você escutar na sua cama, no sofá, no carro, no busão, na academia, lavando aquela pia de louça gostosa ou indo votar, depositando nas urnas, olha, amor, esperança e o desejo de um Brasil mais inclusivo, mais verde, mais tolerante e mais igual. Obrigado, viu, queridos? Obrigada pelo convite, gente. Beijo, galera. É isso, até a próxima. Obrigado, até a próxima. Tchau. Até a próxima, pessoal. Um beijo. É isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima.